Edna. O nosso assunto hoje é o barroco, tá? Então, quando nós falamos barroco, nós temos que ter bem em mente qual é a época literária, e desculpe-me, em que época histórica aconteceu o barroco. E nós temos sempre que, quando estudarmos literatura, nós temos que inserir aquela época num contexto histórico. Isso faz com que a gente entenda por que as produções artísticas tinham aquele teor, certo? E o barroco, ele representou um homem conflituoso. E por que esse homem conflituoso? Porque é um homem que estava entre a fé e a razão. E qual era a época? Qual era a época histórica por que o homem passava, tá? Então lembra-se que a Igreja Católica, houve a reforma da Igreja Católica com Martinho Lutero, em que ele não concordava com alguns dogmas da Igreja, houve o racha, então ele fez a reforma, e a Igreja Católica, em resposta a isso, fez a Contra-Reforma. Essa Contra-Reforma veio de forma muito dura, com a Inquisição, com castigos, com imposições, certo? E aí o homem ficou entre a fé dele e a razão, porque a razão, lembra-se que o homem, ele a partir do humanismo, ele começou a perceber que ele tinha domínio sobre si, que ele podia descobrir, que ele podia decidir a sua própria vida. Então ele estava entre os desejos e a sua fé, entre a salvação e a perdição. E esse homem conflituoso nessa época aqui, ele foi representado muito bem por dois grandes nomes aqui no Brasil, que era Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, tá? Então não se esquecendo também que na época a nossa capital era a Bahia. Então a Bahia era a capital. Então nós temos essas duas pessoas na capital baiana daquela época, tá? Gregório de Matos, ele produziu poesias líricas, satíricas e religiosas. As poesias líricas, como vocês sabem, são poesias que cantam o amor, né? A poesia satírica, ela tem um teor de deboche, de satirizar, de debochar uma situação, ironizar. E Gregório de Matos, tanto que ele ganhou o apelido de Boca do Inferno. Por que será, né? Então ele debochava das autoridades baianas, ele criticava a hipocrisia, a falta de vergonha das autoridades baianas, tanto que tem um poema que diz o que falta nessa cidade? Falta vergonha, falta honra, que é um trecho de um poema em que critica a cidade baiana, tá? Além dessa poesia satírica, Gregório de Matos, ele escreveu também a poesia religiosa, como não poderia deixar de ser, né? Já que era um homem conflituoso entre a fé e a razão, também ele representou muito bem esse homem conflituoso na fé dele. Afinal, eu vou morrer, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Eu pequei, e agora, Senhor, o que o Senhor pode fazer? Tenha misericórdia de mim. E Gregório de Matos, utilizando de muitas figuras de linguagem, de uma sintaxe assim muito bem elaborada, de um vocabulário muito bem elaborado, ele deixou perceber esse homem conflituoso. Então a poesia dele, ele dizia assim: pequei, Senhor, mas o que o Senhor pode fazer por mim? Tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Então essa poesia de Gregório de Matos representou muito bem esse homem conflituoso. E o vocabulário, como eu já disse para vocês, era esse vocabulário erudito, muitas figuras de linguagem, muitas metáforas, ele utilizava muitas antíteses, lembra da antítese, que é aquela figura de linguagem em que a gente percebe os dois opostos, a vida, a morte, a salvação, a perdição, o céu e o inferno, tá? Então é a antítese, ele utilizava muito das antíteses. Então Gregório de Matos produziu poesia. Tá? E o outro grande nome é Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, ele produziu muitos sermões. Os sermões de Padre Antônio Vieira, ele utilizava do conceito da vida, do conceito do pecado, da honra, da falta de vergonha, certo? Da falta de moral também. Então ele ia para as praças públicas em que ele falava os seus sermões, ele utilizava da fala, né, do argumento, para convencer o homem que ele tinha que se voltar, que ele tinha que observar os seus pecados, os seus desvios. Então o Padre Antônio Vieira escreveu muito bem os sermões. Inclusive ele tem um sermão que é chamado Sermão do Bom Ladrão, que é interessante, é bom que vocês conheçam. Esse sermão ele fala assim do ladrão pequeno que rouba para comer e ele vai preso, ele rouba um pão e vai preso. Em contrapartida, o outro que rouba bilhões, ele continua por aí solto.
para essa nossa realidade hoje, né? Então veja bem que numa literatura, numa poesia, num texto escrito no século XVII, ele ainda é atual, tá? Então o padre Antônio Vieira, nos seus sermões, ele proferia isso. Então ele utilizava dos argumentos para convencer as pessoas, para tocar as pessoas, certo? Tá. Então essa é a produção aqui no Brasil. Lógico que nós tivemos os outros nomes, mas os nomes principais do barroco brasileiro é Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, tá? Então não se esquecendo desses dois nomes aí, acontecido nesse contexto histórico, tá? Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, os dois nomes representantes do barroco, que é esse homem conflituoso entre a fé e a razão. Muito bem, meninos? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Então não se esqueçam de continuar a se cuidando. Um grande abraço, fiquem com Deus.